Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de eu poder estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Agradeço cada um que está vendo os vídeos aí. Estamos no começo aí, vai ter falhas de música, fundo musical às vezes muito alto, né? Tudo no começo tem que ir se encaixando, né? Teve um vídeo aí que o fundo musical ficou muito alto e a gente teve que remover para baixar o fundo musical, né? E não estamos conseguindo enviar mais, né? Então vamos esperar mais um tempo aí, logo vou estar enviando aquele, né? Um outro vídeo aí que foi retirado. Creio que 2 pessoas já tinham visualizado, mas se Deus for da vontade de Deus, né? Porque o levante é grande. Esse vídeo será enviado aí, então breve a gente vai conseguir enviá-lo novamente, para a honra e a glória do nome do Senhor, amém? E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai estar em Lucas, vamos lá? Lá em Lucas 5, Lucas 5:5. Aí diz assim, ó: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Essa é uma passagem ao qual Pedro ele tinha pescado a noite toda, sabe? E não havia apanhado nada. E Pedro ele era pescador. Ou seja, a especialidade de Pedro era pescar, sabe? Mas quando Deus ele quer nos mostrar algo, nos ensinar algo, ele permite que aquilo que eu e você mais julgamos, né, ter sabedoria, né, naquilo que mais eu e você julgamos, né, que temos a especialidade naquilo, né, julgamos ser capazes, né, e especializados, é justamente nessa área que o Senhor ele vai trabalhar na nossa vida, né? E com Pedro foi assim. Pedro ele era pescador, né? E de repente Pedro ele sai para pescar e ele fica a noite toda pescando, né? E quando é madrugada ele retorna, sabe? Eu imagino que muito frustrado. Assim é eu e você, quando nós julgamos sermos capazes de resolver algo, de conseguir algo ou de fazer algo porque julgamos ter experiência nessa, né, determinada área, né? Julgamos ser especializado naquilo, em resolver aquilo, em fazer aquilo, e somos, né, decepcionados e voltamos muitas das vezes com as mãos vazias, abanando, como diz, né, e frustrados. Porque Pedro, a profissão dele era ser pescador, ou seja, Pedro ele sustentava a família, ele vivia da pesca, né? Mas sempre assim, quando resolvemos caminhar com Jesus, sabe? Muitas coisas Jesus ele vai nos ensinar, até mesmo aquilo que nós achamos absurdo. Porque para Pedro ele ir para o mar e não pescar não somente peixe, era um absurdo, era algo, né, inexplicável, algo raro também, né, na vida de Pedro. E de repente ele volta de mão vazia, sabe? Sem nenhum peixe, sabe? É quando Jesus olha para ele e fala: olha, volta. A palavra diz assim, ó: volta ao largo. Aí o largo é quando diz, né? Na tradução, voltar ao largo é voltar para o profundo, voltar para as profundezas, né? Pro mar aberto, distante do lugar onde está, né? Quando você vai buscar a tradução de voltar ao largo. Vou ler para vocês entenderem melhor, amém? Aí ele vem decepcionado, né? Daí, aqui ele diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou... Aí aqui, Jesus responde para Simão, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede, né? Mas antes aqui, eu quero ler essa parte antes aqui. Aqui, ó. Quando acabou, disse Simão... Aqui, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Disse a Simão, Jesus disse a Simão: faze-te ao largo. O que é faze-te ao largo? É afasta, sabe? Quando você vai lá na tradução, a palavra quer dizer se afasta, né? Afasta e vai para as profundezas, né? Se afasta daqui, saia desse raso, né? E essa palavra o Senhor ele tocou fortemente no meu coração para estar trazendo para você,
É tempo de você avançar. É tempo de você buscar aquilo que você mais almeja e mais, né, precisa, né, de alcançar, de se realizar, de ter. É nas profundezas que você vai encontrar, sabe? Não é aí no raso onde você se encontra, sabe? Muitas das vezes prostrado, porque a decepção de Pedro, ela era muito grande para um pescador, né? De nascença praticamente, né? Que os pais de Pedro já eram, né? Pescadores. Então já vinha de família e de repente ele vem, né, todo frustrado, né? Assim tem pessoas que vão ver esse vídeo, o Senhor me falava, pessoas que estão frustradas de lutar e não ter vitória. E muitas das vezes naquilo que eles julgam ser capazes, julgam estar capacitados. E eu te digo que não é porque você não sabe fazer, é porque você está fazendo da forma errada. E Jesus manda ele voltar, sabe? Jesus não manda ele abandonar. Sabe, tem coisas aí que não é preciso você abandonar, mas é preciso você saber fazer direito, sabe? Deus, ele quer profundidade com você, porque o que ele tem pra você é só na profundidade que você vai encontrar, sabe? O mar na profundidade, ele oferece risco, sabe? Do que ali na areia, né? Na beira da praia. Ele oferece muito mais risco do que se você ficar na beira da praia. Mas em compensação, quanto mais risco ele oferece, mais é a profundidade daquilo que Deus tem para você, porque o nosso Deus é do impossível. E o nosso Deus, ele vai nos testar nessa nossa coragem, nessa nossa ousadia, sabe? E Pedro, ele sempre foi ousado. Então Jesus, é como se Jesus falasse assim, olha, o que eu tenho com você está nas profundezas, ainda que mais perigoso seja, mas eu estarei contigo, e o que você precisa está lá, sabe? O que você precisa hoje para a tua vida encontrar e ter vitória, vai ser com luta, vai ser com possibilidades de percas até, sabe? Porque ir para as profundezas significava enfrentar perigos maiores, sabe? E também ter perdas maiores, sabe? Para um pescador. Mas hoje o que o Senhor tem para te dizer é que aquilo que Ele tem com você exige de você essa ousadia, exige de você esse momento com Deus, ao qual você vai ser dependente somente dEle. Nesse mar de profundidades da tua vida aí, sabe, algo que você precisa e que tá perigoso e que tá difícil e que você tá se negando aí, sabe, é algo que você não se acha capaz de ir além, sabe, e você prefere ficar ali, sabe, no pouco, e o que Deus tem pra você hoje, Ele é muito, sabe, porque daí ele fala pra Pedro essas palavras e Pedro responde, ó, Senhor, eu tive uma pesca frustrada, mas sobre a tua palavra eu retornarei, ou seja, eu só vou voltar porque o Senhor me falou, porque por mim mesmo eu já não faço mais nada. E o Senhor me falava de pessoas que estão da mesma forma que Pedro. Por mim eu já não consigo mais nada, sabe? Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo. Aonde eu sou especialista tá dando errado, aonde eu botei as forças do meu braço, a minha própria sabedoria, não adiantou. Mas sob a tua palavra eu irei. Que você tome essa palavra para você nessa tarde e fala, Senhor, eu já tô cansado de lutar por isso e não tô alcançando vitória, não tô conseguindo obter em minhas mãos. Aí você fala hoje assim pro teu Deus, fala, Senhor, mas sob a tua palavra eu lançarei então essas redes, eu irei novamente. Ainda que perigoso sejam essas profundezas, mas eu creio que é nas profundezas o que o Senhor tem para tratar comigo, sabe? É no profundo o que Deus tem para tratar com você, sabe? O nosso Deus, ele tem algo no profundo comigo e com você. Por isso que se eu e você ficarmos perdendo tempo naquilo que é óbvio para nossa vida, naquilo que é fácil para nossa vida, nós nunca vamos alcançar esse lugar com o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. E aquilo que eu e você precisamos hoje já está nesse patamar do impossível, porque aquilo que é possível nós fazemos com as nossas mãos, mas aquilo que é impossível a gente deixa para Deus fazer, sabe? E Pedro, ele volta e eis que ele consegue pescar tanto que o barco quase vai a pique, e ele precisa que os amigos vão ajudar, sabe? A transportar toda essa pescaria, todos esses peixes, sabe? E depois que Pedro, ele volta e o Senhor fala, olha, e ele achava que tudo aquilo já era grande bênção da parte do Senhor. Mal sabia ele que o que Deus tinha com ele era muito mais profundo, que talvez aquela situação constrangedora dele amanhecer pescando e não pescar nada, era somente algo para Deus engrandecer o que ele tinha com Pedro, para Deus poder provar se Pedro era obediente à sua palavra e entregar nas mãos dele aquilo que ele tinha reservado para Pedro. Talvez hoje o Senhor, ele está esperando essa postura, essa posição tua, daquilo que você está pensando em desistir, de você voltar,
sabe? Volta na mesma coisa, mas não no mesmo lugar, da mesma forma. Faz diferente, mas faz sob a palavra de Jesus. Sabe? Quando ele volta com aqueles peixes que o barco quase foi a pique, a palavra nos conta que os outros discípulos tiveram que ajudar ele, sabe? Eu tenho para dizer para você que ele achava que aquilo era a grande bênção, e ele se prostrou, pulou, né, se vestiu e foi nadando até Jesus, e ele falou: eu não sou digno, eu sou pecador, perante ao Senhor Jesus eu não sou digno, eu sou pecador. E Jesus, ele se volta para Pedro e fala assim: Pedro, é como se Jesus tivesse olhado: Pedro, e você acha que isso é tudo que eu tenho para você? Sabe, irmãos, hoje tem pessoas aqui que você tá achando que você não consegue nada, mas se você for para profundidade, você vai alcançar algo. Sabe que para você tá difícil e é uma questão de honra, mas quando você voltar ainda tem coisas a mais para você. Porque daí Jesus, ele olha para Pedro, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, você acha que isso é tudo? Sabe? Todos esses peixes aí é um milagre, sim, mas o que eu tenho para você é muito mais profundo do que isso. E eu quero que você entenda, Pedro, sabe? Que primeiro Jesus, ele tem que trabalhar em mim e em você, para que depois a gente saia fazendo aquilo que é de grandioso, receber aquilo das mãos de Jesus, que é de maior na nossa vida. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu te farei pescadores de homens. Ou seja, você está feliz porque você pescou esse monte de peixe aí, mas eu te farei pescadores de homens. Sabe, a profundidade disso para a tua vida hoje você não tem ideia. Sabe, você almeja alcançar algo que você acha que é capaz, e de repente hoje você não está conseguindo segurar, você não está conseguindo alcançar, você não consegue obter isso em suas mãos, e para você isso é uma questão de honra. E o Senhor diz para você hoje: você não vai sair envergonhado. Sabe, porque se você tem eu, você tem tudo, Pedro. Sabe, pega essa palavra para você hoje, mas vai sob a minha palavra e vai para o mais profundo, porque é no mais profundo que tenho eu contigo. É lá que tenho coisas maiores para te entregar. Sabe, uma coisa é você pescar peixes de raridades ali, mais no raso. Outra coisa é você ir para a profundidade. Aquilo que Deus tem com você é muito mais. Mas é só uma preparação também. Sabe, a profundidade é uma profundidade entre você e Deus, que é lá onde Ele vai tratar aquela área que você julga ser melhor. Porque o que Ele tem para te entregar depois, você vai ter que jogar essa tua sabedoria fora e pegar a sabedoria de Deus. Pedro, ele teve que jogar a sabedoria de pescador fora. Quando ele conseguiu pescar aquela quantidade de peixe, é como se Jesus falasse para ele assim: olha, não é pela tua sabedoria que você é pescador, mas é sob a minha palavra que você consegue as coisas. Só que eu não tenho mais peixe para você, Pedro. Eu tenho almas, eu tenho pessoas, sabe? E Deus tem isso para tua vida. Deus tem algo precioso a mais do que isso que você almeja. Ele vai te alcançar, Ele vai conseguir que você alcance também. Mas isso é só um treinamento. Mas o que Deus tem para você vai muito além disso, que para você hoje é uma honra. Pescar para Pedro era uma honra depois de uma madrugada, uma noite inteira frustrante. E Jesus, ele permite essa honra na vida dele. Mas quando ele vem todo feliz com aquele monte de monte de peixe, e ele reconhece a grandeza de Jesus, e ele diz: eu não sou digno, eu sou pecador. Sabe, ele reconhece a pequenez dele. Sabe, ou seja, eu pesquei toda essa quantidade de peixe, mas eu sou pecador, eu sou pequeno perante a ti, Jesus. Se não fosse a tua palavra, nada eu poderia conseguir. Na verdade, ele estava maravilhado, não era pela quantidade de peixe que ele pescou, mas era pela palavra que Jesus lançou: volta lá, volta e eu garanto a vitória. Sabe, Pedro, ele estava maravilhado, era por isso. E ele olhou para si mesmo e viu a sua pequenez. No entanto, que ele reconhece: eu sou pecador, eu não sou digno. E Jesus olha para ele: Pedro, eu te farei pescador de homens. Sabe, talvez isso que Deus tenha com você é esse profundo mesmo. Sabe, você vai precisar amar muito aí pela frente para aquilo que Deus tem para você. Sabe por que eu falo amar? Porque é o que Jesus vai fazer com a tua vida depois que você alcançar isso que você tanto almeja. Sabe, depois que a tua tenda, a tua casa for consertada por Jesus, a tua honra voltar, sabe, a reinar na tua vida, porque Jesus proporcionou essa honra para você. Aí sim você vai poder voltar, sabe, honrado por Deus como Pedro. Aí Deus vai olhar: agora sim, você me reconheceu, você reconheceu a minha grandeza sobre a tua vida, e você reconheceu quão pequeno você é, e agora eu te digo que eu te farei pescador de homens. É lindo isso, porque, sabe, pescador de almas.
Almas têm muito mais valor do que coisas que nós almejamos hoje. Essa é uma prova de que Jesus, ele nos dá coisas materiais, como, né, o nosso sustento, como Pedro trouxe os peixes, né? Os peixes simbolizam para você hoje aquilo que você deseja do teu coração. Eu não sei se é a tua área amorosa, se é a tua saúde, se é algo que você está passando na tua vida financeira, precisando que Deus entre com providência, com alimentos, com emprego, com recursos, até mesmo com dinheiro na tua vida. O Senhor fala, eu consigo sim fazer isso para você, mas sob a minha palavra que você vai conseguir isso. Não é do teu jeito, não é com algo que você anda praticando para obter essa vitória, mas é segundo a minha palavra, ou seja, será do meu jeito, eu vou suprir. Deus, hoje é o dia que o Senhor fala com você, eu sou Deus que supro as tuas necessidades, mas eu quero que você foque no propósito. Uma coisa é Deus suprir você nas tuas necessidades, com a tua vida amorosa, alguém que você tanto ama, que foi embora, sabe? Deus manda você voltar no mesmo lugar, não é para trocar o lugar, é o assunto, no mesmo assunto que era a pescaria, mas não no mesmo lugar, ou seja, da forma diferente. Mas a mesma coisa, luta e continua lutando por essa pessoa, por esse teu casamento que se desmanchou aí, por esse teu namorado que se foi. É o mesmo, sabe? Deus, ele não mandou Pedro ir plantar algo, ele mandou voltar a pescar. Ou seja, a mesma coisa, mas de forma diferente, sob a minha palavra e não do teu jeito. Porque do teu jeito estragou tudo, a tua pescaria foi frustrante, a tua pesca foi arrasada. Então não é da tua força, entendeu? E aí depois que Deus, ele supre a tua necessidade com isso que ele fez com Pedro, supriu a necessidade da pescaria na vida de Pedro, aí ele fala, agora eu tenho algo mais profundo contigo, que é o propósito. Você tem um propósito aí para viver com Deus, sabe? Você tem algo aí com você e Deus que é preciso acontecer, mas Deus primeiro conserta a tua tenda, a tua vida particular, para depois te enviar. Aí ele fala assim, eu te farei pescador de homens. E logo em seguida ali você vai ver, ó, aqui no... Depois você acompanha lá. Aí aqui no 17... Aí aqui mais pra frente, ó. Aqui, ó. Eu te farei pescador de homens. Aqui, ó. Não temas, doravante será pescador de homens. Ou seja... E aqui, ó, será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo. O que Deus quer dizer hoje? Deixando tudo, seguiram. Aquilo que Deus, ele supre na tua vida, para ele não tem importância no propósito. Sabe? Ele entende a minha e a tua necessidade de coisas serem supridas aqui, mas o que Deus, ele tem para mim, para você, vai muito mais além. Que lá na frente ele fala para Pedro assim, Pedro, sabe, o final de Pedro foi assim com Jesus, sabe? Ele falou assim, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele, sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, sabe? Ama as minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas do Senhor hoje? É amar, sabe? Amar as pessoas, sabe? Talvez você está feliz aí com algo que Deus vai colocar nas suas mãos, amém? Agradeça, glorifique, que é uma bênção grande que Deus está colocando. Por isso essa palavra de hoje, ele vai suprir sim essa tua necessidade, essa tua pescaria aí durante a madrugada, que foi frustrante, durante anos. Eu não sei quanto tempo dura essa pescaria frustrante tua aí, mas o Senhor hoje, ele vem dizer, eu vou sim colocar. Mas o que eu tenho para você é muito maior, sabe? Porque eu tô te treinando, sabe, Pedro? Que ele treinou Pedro, sabe? Ele treinou Pedro, mas não para coisas materiais, para coisas físicas, mas para coisas espirituais. Tem algo aí entre você e Deus que é muito maior do que coisas materiais, do que tudo isso que ele vai te suprir. É algo que vai muito além, sabe? Aí de repente ele fala, Pedro, tu me amas? E ele fala que sim. Ele fala, ó, se você me amas, apacenta minhas ovelhas. Ama as minhas ovelhas. Deus me falava essa tarde. Apacenta é cuidar, é amar. Sabe, é isso que você tem aí para fazer. Talvez hoje você tá precisando amar alguém aí que Deus colocou, sabe, para você cuidar, para você zelar e para você amar.
sabe? Você só tá pensando em ser suprido, mas vai muito mais além do que suprir, vai muito mais além do que Deus te entregar em grande quantidade, Deus te entregar com honras. É você amar aquilo que Deus colocou na tua mão, sabe? Tem algo aí que Deus colocou para você cuidar, para você zelar, sabe? Eu costumo dizer que é triste comparar, mas eu vou comparar, e eu quero que você seja assim, esse pescador de almas, sabe? Pescador, sabe? Não o peixeiro. Tem a diferença do pescador e do peixeiro. O pescador, ele vai pro alto mar e ele pesca o peixe, e ele traz aquele peixe relutando, e aquele peixe se bate naquela rede vivo, brilhando, aquele peixe lutando para respirar fora da água. E tem pescador que muitas das vezes devolve ele para a água, porque o prazer dele é ver o peixe pulando, relutando, a beleza do peixe, que são várias espécies, são lindas mesmo. Então o pescador, por isso que Jesus, ele hoje ele tem nós como, ele quer ter nós como pescadores e não como peixeiro. Já o peixeiro não, o peixeiro é aquele que quando o pescador volta para a praia, ele vai e os peixeiros ficam com esse peixe para vender, sabe? Para fazer dinheiro em cima de um peixe que já está morto daí, sabe? Então hoje que você seja esse pescador e não peixeiro, sabe? Que você ame ver esse peixe, ainda que relutando de vir pro teu barco, ainda que relutando de vir pra tua história, mas ele é lindo, e a beleza dele tá em você ver mesmo ele relutando, e não em ver ele morto e você ganhando dinheiro em cima disso, sabe? O peixeiro, ele só quer tirar lucro em cima do peixe. Por isso que Jesus nos chamou peixeiros, para pescar homens, para cuidar de homens, porque eles matariam, sabe? Matariam por dentro. O peixeiro, ele lida com coisas mortas, com peixe morto, e o pescador não, ele pega o peixe com vida, relutando, se batendo na rede ou no anzol, mas tá vivo, tem a beleza, sabe? Tem vida, sabe? Não queira ser peixeiro, para de matar sonho de pessoas que estão ao teu lado, para de sufocar, para de querer, sabe? Querer tirar a vida daquele que está do teu lado, ainda que você esteja lutando, você seja o lutador para que isso aconteça na tua vida, o pescador. Mas ame esse peixinho aí, ó, do jeito que ele é. Cuide, ame de pessoas. Para você que já tem ministério, cuide desses peixinhos aí enquanto eles estão vivos, relutando. Ensina, direciona, ame, sabe? Não queira ser peixeiro que mata sonhos, que mata a vida de pessoas, sabe? Aquilo que Deus tem para você vai ser para cuidar, para amar, sabe? Talvez por isso que você hoje tem essa dificuldade de ser amado, porque quando você tiver que amar, vai vir do próprio Deus esse amor, porque de você mesmo você não teve, mas Deus, ele supre isso dentro de você, e ele entrega, ele te supre essa tarde, mas ele vem dizer pra você: o que eu tenho com você é algo a mais, sabe? Comece a buscar de Deus esse algo a mais, e você foi chamado como pescador de homens, não como peixeiro de homens, sabe? Cuide daquilo que Deus colocou, zele, sabe? Isso que Deus tem hoje pra você, Deus tá te mandando você lutar por aquela mesma coisa, mas da forma diferente, e ir pro mais profundo com isso, procurar ir mais profundo nisso que você tanto luta. Procure ir mais no profundo dessa tua bênção, procure analisar, procure ver, sabe, no mais profundo, para que você consiga alcançar. Tem coisas aí que é preciso você desejar, sabe, e Deus, ele vai te entregar, sabe? Pedro, ele amava o que ele fazia, ele desejava pescar, ele queria, no entanto que ele foi sob uma palavra para um mesmo lugar que ele havia não pescado nada a madrugada, a noite inteira, sabe? Ele já estava lavando as redes. Talvez hoje você esteja lavando as redes e o Senhor fala: não lave as redes, volta para a mesma prática tua, volta para a mesma situação, só que de formas diferentes, no mais profundo. Vai além disso que você está fazendo, sabe? Você consegue mais além. Quem vai te impulsionar é Jesus, sabe? É Ele que te impulsiona para o profundo. Não desista, sabe? O Senhor vem dizer hoje para você: não lave essas redes. Tem muita coisa aí para vir para dentro dessa rede aí, sabe? Tem muita coisa boa nesse mesmo negócio teu aí que você tá dando como perdido, que você tá lamentando aí, ó, que você lutou aí não sei quanto tempo, e que você acha que não vai mais almejar. Hoje o Senhor, ele entra com uma palavra sobre a tua vida, e como profeta eu lanço essa palavra, sabe, sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que tudo aquilo que está nas tuas
tuas mãos e está escapando, hoje é o Senhor que vai ajudar você a alcançar. Através da palavra do Senhor você vai alcançar. Sob a palavra do Senhor você vai alcançar, sabe? Volta nos teus pensamentos, volta, perdoa, sabe? Deus está falando de perdão aqui, sabe? É tempo de você perdoar, é tempo de você pensar melhor e voltar, mas voltar o que? No profundo. É quando você tira de dentro, sabe? Libera perdão, perdoa, reconhece a pequenez do outro, reconhece a falha do outro. E sob a palavra de Jesus hoje, que você volte na mesma história, na mesma situação, só que, sabe, renovado sob a palavra de Jesus, não sob as tuas mãos, sob a tua força. Que hoje você possa voltar nisso que tanto te dói, nisso que tanto te frustra, nisso que você necessita tanto, e que você alcance, sabe, em nome do Senhor Jesus, que você alcance, mas sob a palavra dele, não a minha e nem a sua, é a palavra de Jesus hoje sobre a tua vida. Filho, volta, mesmo que você esteja cansado, arrasado, humilhado, mas volta, perdoa, sabe, vai no profundo, mexe lá no profundo que você vai encontrar, em nome do Senhor Jesus você vai encontrar. Deus, eu coloco cada filho, Pai, cada filha tua que aqui está, na tua presença neste momento. Pai, a tua palavra foi ministrada, Pai, que esse teu filho, essa tua filha, Pai, seja o que for, que ele voltou, Pai, frustrado, humilhado, cansado, Pai, querendo desistir, pensando em desistir, já disposto a lavar as redes e desistir, que ele possa saber que hoje essa palavra veio sobre a vida dele e volta nesse mesmo assunto, nessa mesma causa, sabe? Só que de forma diferente, sabe? Sob a palavra de Jesus você vai hoje, não é sobre a tua, nem sobre as tuas forças. Para você que se julga capaz, hoje joga essa tua capacidade tudo de lado e fala: Deus, eu não sou ninguém. Faz como Pedro, sabe? Pedro, ele estava nu e ele se lançou, ele se vestiu e se lançou aos pés de Jesus, e ele reconheceu, sabe, a grandeza de Jesus, o quão pecador ele era, quão falho ele era, sabe? E se ele conseguiu algo, como se ele dissesse assim: eu só consegui pescar porque foi sob a tua palavra, porque eu mesmo fiquei a noite toda e voltei frustrado e decepcionado. E eu não voltaria novamente pelas minhas palavras, mas hoje eu sei que o Senhor cumpriu na minha vida, que o Senhor possa cumprir na vida destes que aqui estão, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas, que eles não voltem, Pai, com as mãos vazias, mas sim com as mãos cheias, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado lá nas profundezas para eles, lá no profundo, Pai, lá no profundo, e que daqui a tempos, Pai, eles possam ter uma outra novidade da tua parte, porque hoje a bênção vem em dobro. Primeiro Deus, ele te dá algo, te supre algo, e depois vem o propósito de Deus, que você possa viver daqui em tão pouco tempo o propósito de Deus, porque daí você está preparado. Quando você reconhece a tua pequenez e você volta naquilo que o Senhor te ordenou, naquilo que o Senhor lançou a palavra, aí depois você começa a entrar no propósito, e o propósito é: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ama as minhas ovelhas, ama as minhas almas, ama todo aquele que vai aparecer na tua frente precisando, ou aquele que já está na tua frente do teu lado e você não está amando. Ama, e só assim eu saberei que você me amas também, Pedro. Assim diz Jesus para você hoje, sabe? A minha prova e a tua prova que amamos Jesus não é de boca, não é de boca, porque Pedro repetiu 3 vezes: Jesus, eu te amo. E Jesus falou: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então que essa palavra fique no teu coração. O amar a Cristo é nós amarmos o nosso próximo, ou até mesmo aquele que já convive e está conosco. É perdoar, é voltar atrás. Não é vergonhoso você voltar. Pedro voltou e o barco quase foi a pique de tanto peixe. Amém? E assim será na tua história. Amém? Eu declaro sobre a tua vida essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?